Irmãos, são 21 horas aqui agora e nós temos hoje o prazer de recebermos aqui um casal que para mim, para o pastor Cristiano, são pessoas que são muito preciosas. A nossa amizade vem de longa data, nós somos amigos desde 2001, ou seja, são quase 20 anos já de amizade, né? E a gente, esta semana, nós estávamos conversando, eu e o pastor no carro. Eu conheci o pastor Ronaldo antes da pastora Isabela, e o pastor Ronaldo, ele tem várias qualidades, mas uma qualidade que ele tem, eu nunca ouvi o pastor Ronaldo falar nada de ninguém, nem brincando, nem em tom, assim, nem que fosse um momento descontraído, nunca ouvi. E ele tem uma outra qualidade que ao longo desses quase 20 anos eu admiro muito, a fidelidade dele. O que eu falo com ele é como ele é fiel para guardar as coisas, a lealdade assim de uma amizade que começou dentro de uma sala de seminário. Eu fui professora do pastor Ronaldo em 2001 e de lá para cá eu me lembro, nós estabelecemos amizade, e alguns anos depois, quando ele começou a namorar com a pastora Isabela, que eu e ele ficávamos no ponto de ônibus e eu ficava perguntando sobre o namoro, como que era o namoro evangélico, que é o que o Senhor nos ensina. E ele, elogiando a pastora Isabela, falou: amiga, você vai conhecer, e o dia que você conhecer, você vai ver por que eu escolhi para ser minha esposa. E realmente, quando eu conheci a pastora Isabela, a nossa amizade demorou mais, porque ela não ficava, ela estava em outra igreja, eles vão explicar tudo isso. Hoje ela é uma aliada que me sustenta. Hoje, com toda a glória para o Senhor, eu não vejo o meu ministério como está hoje, se não fosse a pastora Isabela. Eu dou toda a glória a Deus, eu não estou falando isso por demagogia, mas hoje muito do que nós estamos colhendo, eu devo a ela. É uma pessoa que eu tenho o privilégio de poder pedir conselhos. Não tenho nenhum problema em parar, em conversar com ela e pedir conselhos, porque ela é como Abraão, como Ur na minha vida, que me sustenta. Ela me sustenta junto com outras pessoas aqui, que ao longo das lives vocês conhecerão também. Então vamos deixar agora a palavra com eles. Quero cumprimentar a Carla e o Marlon, que também não têm vindo ao culto, e quero cumprimentar a minha querida irmã Fátima Azevedo, mulher guerreira, mulher de Deus, mulher guerreira, mulher de Deus, que tem nos abençoado mesmo sem vir na igreja. Deus abençoe. Franciele, seja bem-vinda conosco aqui nesta noite. Você está no canal da Comunidade Evangélica Aliançados na Promessa, ou entrou pelo meu Facebook. Essa live acontece todas as segundas e quintas-feiras, e nós agora estamos fazendo um talking show, acertei o nome, né? E nós estamos fazendo um talking show aqui na igreja mesmo. Então, seja bem-vinda. Segunda-feira, às 21 horas, estamos juntos de novo. Vamos deixar a palavra com os pastores agora, para eles se apresentarem. Os homens começam. Olá, pessoal, boa noite, que Deus os abençoe de uma maneira sobrenatural, hein? Então, estamos aqui falando sobre família. Não tem como eu falar sobre família sem falar da minha mãe. Verdade, pensei nisso também. Porque minha mãe foi a precursora, aquela que nos colocou no caminho certo. Graças a Deus, agora ela já descansa com o nosso pai, está lá nos esperando. E ela, desde criança, desde quando eu era mais novo, nós saímos do bairro São Marcos, íamos lá para o bairro Carlos Prates, porque ainda não tinha a igreja lá no nosso bairro, então a gente atravessava a cidade, íamos lá, e aconteceu nisso de família, lá no Carlos Prates, que eu vivi o filme Esqueceram de Mim. Você acredita? Não acredita? Eu vivi, gente, eu vivi. Algo maravilhoso. Nossa Deus, criança, tudo bem, graças a Deus. Depois que chega todo mundo em casa, lembraram de mim. Mas falando disso, agora nós vamos querer saber como é que você foi embora. Vai ter que terminar de contar. Então, o que aconteceu? A igreja estava tendo um evento, igreja muito grande, e eu não parava muito quieto. Aí nisso, eu gostava de ficar muito na cantina, não sei porquê, pastel, não sei. Aí nisso, passei, estava lá. Aí minha mãe pensou que meu irmão estava vindo comigo.
e tudo, eu tô lá. Aí chegava na cantina, irmão, ai, cadê sua mãe? Tá te procurando, não sei o quê. Eu disse, não, tô aqui e tal. Aí o pessoal indo embora, foi indo embora, e eu fui ficando. Aí tinha uma irmã, não lembro mais qual é, acabei indo lá para a casa dela, da irmã lá da igreja. Aí logo mais tarde, aí vai meu pai e minha mãe, foram lá ao meu encontro. Graças a Aí Deus. quando chegou no bairro, aí minha mãe pergunta, meu irmão, cadê o Dinho? É porque o pastor Ronaldo, gente, na intimidade chama Dinho, tá? Aí ficou aquela coisa, mas foi assim, nossa, Deus foi lindo. Amém. Teve lá o cuidado dele. Amém. Foi muito bom. E aí, o pastor voltando a dizer da sua mãe, ela que te ensinou o caminho do Senhor. Isso. Ela desde de sempre nos levava. E eu era aquele que era grudado, né? Por ser o caçula, né? Onde minha mãe ia, era reunião de oração, era culto no lar, tudo, estava lá eu no meio. Tinha vigília, eu ia atrás, sempre participando, sempre vendo aquilo que ela fazia, aquilo que eu via, que era o que eu realmente queria para a minha vida. Então foi vendo o exemplo da minha mãe, de uma pessoa que dispensa, né, comentários, todo mundo, graças a Deus, quando lembra dela, lembra que era uma pessoa, e isso, algumas dessas qualidades, graças a Deus eu peguei dela, de fidelidade, de servir a Deus mesmo, Glória a Deus. de não olhar, estou com isso, estou com aquilo, não, tem compromisso, a casa do Pai, então vamos. Então sempre ali envolvido na casa do Senhor, envolvido com as coisas. E eu falo que eu participei de todos os grupos missionários, né? Eu fui desde o infantil, fui dos adolescentes, jovens, já até preguei já no culto de mulheres e vários, então em todo o grupo, todos os grupos missionários, estava lá eu, fazendo parte. Porque vocês que não são evangélicos há muitos anos, né, como os meninos que nasceram no evangelho, eu que converti cedo, nós tínhamos, isso são coisas dos bastidores, não é um anjo, tá? Nós tínhamos um evento que ainda acontece, se você já participou, coloca aí que eu vou saber, o chá da rosa. E a mãe levava o Ronaldo, a irmã levava o Ronaldo. A mãe, ele sempre estava com a mãe, nos grupos de mulheres nessa época, não é isso? Com certeza, era o xodó das senhorinhas. E realmente, amava de mesmo. E era algo assim que depois eu fui vendo o resultado. Tudo começou também a partir do momento que eu decidi me batizar. A gente pensa, não, já está na igreja, já está, não. Então, muitas pessoas falam, não, a pessoa estava com 11 anos, ia fazer 12 anos, no mês do aniversário, dia 6, não esqueço, dia 6 de dezembro de 1992. Não façam os cálculos aí, tá? Por favor, em 90, deve fazer 12 aninhos. Aí foi daí que eu comecei mesmo a trabalhar mais, né, na casa de Deus, a envolver mais na obra do Senhor, em todas as coisas. Amém. Dentro da casa do Senhor. E pastora Isabela, conta aí para nós como que começou sua vida com Jesus. Para quem não me conhece, eu sou pastora auxiliar da pastora Helenice e do pastor Cristiano aqui na igreja. É uma honra estar com eles, servir com eles e com esse corpo, essa parte do corpo de Cristo tão linda e tão maravilhosa. É um prazer mesmo. Eu, de tempos em tempos, eu faço um jejum a Deus em agradecimento por estar ao lado de vocês e por ter me colocado num lugar que a gente sente a presença do Senhor, Amém. Sente acolhido e sente amado. Eu também nasci num contexto evangélico. Os meus pais já eram cristãos. Minha mãe ela é filha da minha avó de 13 filhos. Então foi a minha mãe, que é mais velha de 13, ela que começou. Foi ela que aceitou Jesus primeiro dos 13 e começou a carregar a família, os pais e os irmãos. Então eu vejo o cuidado do Senhor nisso também. Ela casou com meu pai já era pastor. Os meus avós, por parte de pai e de mãe, também já eram pastores. E a gente cresceu nesse contexto. Eu lembro da minha mãe levando 6, porque eu sou mais velha de 6, ela carregando 6 para a vigília, a gente deitado nas
poltrona assim da igreja, vendo o sol nascer, a gente contextualizou isso, viveu isso, e a gente foi muito feliz. Eu acho assim, a gente estava falando de relacionamentos como que vocês estão falando? Interpessoais. Eu acho que esses relacionamentos interpessoais começam dentro de casa. Eu acho que se a gente não souber amar e se relacionar com quem está dentro da nossa casa e aprender com os mais velhos aquilo que é necessário aprender, a gente não vai ter um contexto de vida bom lá fora. Então, eu acho que a nossa vida bate muito e dá certo e continuará dando certo, porque a gente veio de um contexto onde Deus habitava, onde a presença do Senhor habitava e onde eles nos ensinaram temor, respeito. E minha mãe nos levou muito por esse caminho. Minha mãe não importava quantos filhos tinha. Ela tinha no coração que ela tinha que mostrar a Deus para os 6. Ela tinha que ensinar os 6 o caminho. Eu acho que minha mãe fez muito bem o que diz aquela palavra, inculcar na cabeça do seu filho a palavra, o temor do Senhor, o amor do Senhor. E a gente levou e leva isso no nosso coração. A gente, independente de qualquer aliança que a gente venha fazer na vida, a primeira aliança que a gente aprendeu no coração foi a servir ao Senhor. E essa aliança nunca mais foi substituída por nada. Ela foi fixada em nós, por causa de uma mulher, de uma sabedoria de pais que falaram, não, eu não só trouxe filhos ao mundo por trazer, eu já trouxe filhos ao mundo, então eu vou apresentá-los à religião e à crença que eu tenho. E levaram isso muito bem. Então, minha mãe sempre nos levou para cultos de homens, seja de mulheres, seja de tudo. A gente cresceu na igreja, nós também já fizemos de tudo lá em casa, a gente já lavou chão, já lavou banheiro. Eu só não preguei até hoje, isso começou aqui. Mas eu já ensinei criança no departamento infantil, já fui de grupo de louvor, já dancei na igreja, já fui de tudo, gente, que você imaginar. Então, a gente não começou de um dia para o outro. A gente começou bem antes e foi lá no berço. Isso foi injetado em nós. Então, eu quero que vocês prestem atenção. A semelhança, eles não se conheciam, viu, irmãos? Né? Eles não se conheciam. As irmãs da pastora Isabela têm o mesmo perfil. São moças de oração. Eu louvo a Deus pela mãe delas, porque a gente vê a figura da mãe nos 2 casos, né? Do pai também, pastor, a gente vê o tanto que faz diferença. Hoje, o que eles estão contando, eu ouço com saudade, porque a gente quase não vê. Eu ouço com saudade, eles têm uma filha, a Sofia, e a Sofia fica de joelhos aqui perto do altar com a mãe. Ela dança, ela se ajoelha para orar e ela está sendo criada como seus pais foram criados. Então hoje, muita gente que elogia os 2, talvez não soubesse dessa história, desse contexto todo que eles viveram e que eles vão comentar conosco alguma coisa sobre isso a partir de agora. Eu quero cumprimentar Lucelena, nós te amamos muito, né, gente? Nós te amamos muito. Verdade. Lucelena, Manu, Rebeca, Maria Fernanda, os meninos da Rebeca, que bom que você está bem. Pastora Gisele, você está fazendo falta, nós estamos precisando de você, né? Lúcia, Deus abençoe muito em nome de Jesus. Então, vamos lá, pastora, o que você tem visto disso tudo? Mas continuando nisso tudo, eu vejo que a sabedoria que os pais têm que ter de criar os filhos no Evangelho, de que a criança com idade menor de 11, de 14, ela não tem autoridade de falar se eu quero ir ou não quero ir em algum lugar. Mesmo que a gente não queria ir, não é que a gente ia forçado e nem chorando e nem apanhando. A gente ia porque a gente obedecia, né? E hoje eu falo assim, eu criei a Sofia do mesmo modo que minha mãe, porque foi um modelo bom. E eu vejo que foi tão bom que a gente aprendeu, é uma família de oração. A família da minha mãe é uma família de oração que gosta de orar. E eu lembro que com 9, 10 anos de idade, eu com a minha irmã, uma prima minha, que a gente morava no mesmo lote, a gente decidiu com 9 anos de idade fazer uma campanha de oração.
E nesse quarto de Sem oração... nenhum adulto Não. falar nada? Às 15 horas da tarde, todos os dias, nós estaríamos ali num quarto, só nós duas. Uma de 9 e mais ou menos a outra tinha 11. E a gente, todo dia, às 15 horas, a gente ajoelhava e começava a orar. E eu lembro que uma as maiores experiências que eu tive, e ninguém talvez saiba, das minha mãe, das minhas tias, porque foi uma coisa nossa... O Espírito Santo, eu fui batizada aos 9 anos de idade dentro desse quarto. Até a minha prima que estava comigo, ela pegou a Bíblia que eu lia de brinquedo, a Bíblia de desenho, e ela falou assim para mim, na hora do mover que o Espírito Santo estava descendo ali sobre nós, ela pegou uma Bíblia de verdade, de adulto, e falou assim para mim, a partir de agora você não toma leite mais, você agora come alimento sólido. E aquele quarto, gente, de verdade, ele encheu, e a gente não sabia se a gente ria, se a gente chorava. Então, assim, muito de crianças que não querem o Senhor hoje, que não conhecem a palavra do Senhor, é uma falta um pouquinho de insistência, de orar com a criança, de mostrar a Bíblia, de muitos pais hoje não sentar com a criança, não orar com a criança, falar na linguagem dela sobre o céu, sobre Deus, e elas não conseguem se apaixonar por isso. Então, a gente teve isso na nossa infância, a gente tenta passar isso para a Sofia, quer muito ver, não é precoce, né? O Espírito Santo não tem idade para ele se apresentar. É tão lindo uma criança cheia do Espírito Santo, porque dela sai pureza, dela sai sinceridade, dela sai a verdade. Então, assim, eu de verdade, se tem um conselho hoje nessa live, eu falava... Senta com seus filhos, apresenta Jesus Cristo, compra livrinhos com figuras de Jesus Cristo e da historinha de Jesus e conta para eles. Tira um tempo, nem que seja meia hora para os seus filhos, para ministrar sobre eles, para profetizar sobre eles, para contar a história de Jesus. Não, é mais difícil um adolescente se apaixonar por Jesus. Do que uma criança. Por isso que a palavra fala, para a gente inculcar nas crianças isso. E vocês estão vendo, irmãos, que cada um de vocês que estão aí, sei que tem católicos nos assistindo agora, sei que tem espíritas nos assistindo. A nossa live não é uma live específica para a comunidade evangélica aliançados na promessa. Mas até porque eu tenho certeza que todos vocês que estão nos assistindo, de alguma forma, procuram buscar a Deus. E quando nós ensinamos às crianças esse caminho que os dois aprenderam, eles nunca se desviam deste caminho. A história deles é uma história de vitória, uma história de união, uma história de temor a Deus. Um temor a Deus que com certeza vocês nunca foram para uma balada. Como é que foi? Conta aí, pastor. Não tinha tempo para isso, não. Graças a Deus, né? Olha isso, hein, gente? Da época... Eu acho que a gente pegou bem aquele versículo que diz, né? Os solteiros cuidam da casa do Senhor e os casados cuidam das suas casas. Tipo, em primeiro lugar é a sua casa depois de casado. Então, o solteiro é na casa do Senhor. Então, a gente cumpriu bastante bem esse versículo, né? Vocês estão prestando... Parece, vocês devem estar achando que vocês estão conversando com gente de outro planeta. Bem-vindo ao mundo, onde a palavra de Deus é vivida desde pequeno. Porque essa live é totalmente diferente de muita coisa que muitos de vocês viveram até aqui. Então, olhem bem o que eles disseram. O solteiro cuida das coisas do Senhor. Então, não teve balada, pastor? Balada sim teve, né? Que naquela época, a balada nossa era ir lá lá no Sermão da Montanha, lá no... na Praça do Papa, no Sermão da Montanha. Às vezes tinha algum show das bandas antigas do nosso tempo, que era Catedral, Rebanhão, Oficina G3. Então a gente saía. Servos, Atos 2. Isso, e algumas coisas assim do pessoal da nossa época vai lembrar. E eu me lembro de uma vez que eu vi bem o cuidado mesmo de Deus, porque resumir rápido, teve um evento em Contagem. E eu fui sozinho. Falei, não vou. Você imagina quantos anos você tinha na época, você lembra? Eu já tinha uns 16, 17 anos. Uhum. Aí fui, ninguém queria ir, fui lá, fiquei o dia inteiro, a noite toda, e para vir embora. Estou vindo embora já altas horas, graças a Deus, mãe sabia de tudo. Aí estou bem lá no ponto de ônibus, já vai que monte de pivete com um baita de um cachorro de um Rottweiler, sabe? Falei, Deus, cuida. Aí estava lá. Aí o rapaz chegou e eu,
posudo. Foi, o que você tem aí? Fui mostrei, assim, tem a Bíblia aqui, ó. Fui mostrei a Bíblia, tá, pra não dar problema aí. Fui lá, tirei R$1, toma aí, filho, vai. Deus te abençoe. Vai na bênção. Eu sempre ouvi, né, o cuidado. Eu fui, busquei a Deus, ao Senhor, e Ele sempre esteve ali protegendo. Antes deles completarem, eu quero só explicar para você que não teve a criação deles, que dependendo da religião, é uma criação modelo na Bíblia Sagrada, e a Bíblia é uma só. Então, é uma criação que é possível em 2020, é uma criação que foi possível na década dos meninos, né? Eu quero só explicar para vocês, cristão solteiro, a festa, a farra do cristão solteiro, era passar a noite na vigília ou ir para o monte orar. Confere, gente? Confere que eu até, na época, eu tinha uns 14 anos. A gente trabalhava muito, né? O pessoal que cresceu junto comigo. Então, a gente foi trabalhar num congresso lá em Contagem, no Polo Esportivo. Aí juntamos, vamos lá, gente, um pessoal, vamos para o monte, vamos para o monte. Aí vamos nós subir no monte, que ninguém nunca tinha ido no monte. Aí subimos. Aí eu acho que depois que a gente desceu, que a gente ficou sabendo da experiência que as meninas tiveram. Então, lá em cima, você só via só BR. Aí estávamos lá orando. Eu sempre falo isso até no face a face. A gente estava orando, aí passou aquele cheiro de carne estragada, aquele negócio. E a gente orando. Aí sentimos a presença. Gente, eu tinha 14 anos. O pessoal da época vai lembrar. Aí sentimos aquela presença ruim mesmo. Uhum. Aí a intenção, o pessoal começou a orar mais ainda. Aí clamamos o nome de Jesus. Aí, queridos, eu realmente, como a Bíblia fala, né? Que Satanás, ele ruge como um leão. Ele deu esse rugido lá, a gente ouviu, foi audível. E eu nunca chamei tanto o nome de Jesus. Nunca chamamos tanto o nome de Jesus. Meu Deus. Eu me lembro que você contou isso. Foi. Mas foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que são experiências de uma época. E Deus tem preparado outras experiências maravilhosas para essa geração. Né? E como relação a marido e mulher, nesse contexto agora... Foi até mesmo em 2001, foi a partir daí que eu comecei, tentavam ali. Eu lembro, ele tentou, pastor Isabela. Tentei. Mas aí, o tentado do cristão, irmãos, é só orar e conversar, tá? Aí, que fique bem esclarecido isso aqui. E na igreja, como nós crescemos juntos, né, os meninos, então era tudo como irmão. Então aquela coisa, oh meu Deus, amém. Não, você te vejo como irmão. Eu falei assim, Senhor, então tá. Aí decidi viver o Salmo 6. Não, Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Senhor, eu vou fazer a tua obra, eu vou continuar trabalhando para o Senhor. Na hora que o Senhor mandar, é essa hora. Eu nunca perguntei, você deve ter me falado, não lembro. Onde que vocês se conheceram? No colégio. No colégio. E foi algo assim. Aí falei, aí eu estava viajando. Aí isso nós já estávamos estudando na mesma sala, mas não conversávamos, não trocávamos ideia nenhuma. Aí já estava lá, aí já no 3º ano que Deus foi e já Vocês eu estudavam viajando. Na mesma sala e não conversavam? Não conversava. Eu não vi o Ronaldo, de verdade. Eu estudava mesmo, até porque a gente tinha outro contexto de vida. O nosso contexto de vida era escola, casa, igreja. A gente eu nunca entrei numa, não sei como chama, discoteca, casa de show, casa noturna. Eu nunca coloquei um cigarro na boca, uma bebida para provar, nada. A nossa vida, a nossa mãe ensinou uma obediência muito concreta para a gente, sabe? De olhar a Bíblia e falar assim, isso pode, bacana, um sim, um não mesmo. Então, assim, não podia. Não foi uma coisa taxativa e nem presa. Foi uma coisa que a gente levou. Então, assim, eu não vi na escola. Depois que a minha irmã, ele chegou para minha irmã,
Aí chegou papai calado falou na minha comigo irmã. longe lá. É Eu fulana. lembro desse caso. É fulano. Eu falei, Senhor, Eu- o senhor tem certeza? Eu lembro desse fulana. caso. Falei, e eu, gente, Ô, pastor vocês Isabela, vivendo eu vou falando defender assim, esse menino. Que eu ainda sou falei com ele muito assim, tímido. amigo, você vai falar com a irmã dela. Deixa agora ela contar esse pedaço. Mas quer ver? aqui, ele acha que foi ele que me escolheu. Mas não foi. Porque Deus não escolhe ninguém para ninguém. Mas Ele une propósitos. Amém. Então, assim, eu estava muito... E desde criança eu sempre quis família. Isso deu tão certo na nossa casa que eu desejava ter família, ser casada, ter filho. Eu já sonhava com Sofia. Eu já tinha desejo de ter filho. Então, com meus 15, 16 anos, eu vi um tanto de adolescente, aquele trem, aquela coisa, um fica com o outro, um beija com o outro, um agarra o outro. E eu um dia ajoelhei no meu quarto chorando, falando com Deus: Deus, eu não quero viver o que o povo vive aí fora. Eu quero, meu Deus, e eu nasci para te adorar. E eu quero um marido, eu quero um esposo. E a primeira característica desse homem tem que ser um homem segundo o seu coração, com caráter teu, bom, respeitoso. E eu fui levando essa lista para Deus, chorando num quarto escuro, à tardezinha eu lembro dessa oração. Poucas coisas eu lembro, isso eu lembro. E eu já orava desde nova para ter família. E essa foi a última oração que eu fiz. E depois de 3 semanas, ele veio, ele apareceu. Eu apareço tímido, eu não fui nela, fui direto na irmã. Eu lembro Mas desse como eu caso. achei que era Meu algo, Deus. né, algo enviado, assim, não, você está me enganando, eu falei assim, tudo bem, nós vamos conversar, e nós entramos na corte um ano. Fizemos Um ano de na corte antes do namoro. Isso, antes Eu do lembro namoro. que a gente estava no ponto do ônibus, ele me contando, Fedinho, você conversou com a irmã dela em vez de conversar com ela? E para quem não conhece a palavra de Deus, e talvez hoje essa live, diferente de todas as outras, esteja causando muita admiração. E às vezes, além da admiração, uma vontade de acertar dessa forma. Porque hoje nós estamos diante de pessoas que são exemplos, que são referência, não é de crente, é de jovens. E que foram na contramão de todo o sistema do mundo. Foram na contramão das baladas, foram na contramão de ficar com um monte de gente, foram na contramão de viver uma vida longe dos pais. Eles foram na contramão de todo esse sistema para buscar a vontade do Senhor, para andarem nos caminhos do Senhor. Depois de um ano de corte, Aí chegou o dia, né? De eu conversar lá com os pais dela. Eu falei, meu Deus, estou em pleno domingo. Aí cheguei lá, conversei, graças a Deus. Deu certo, eu já ia começar a trabalhar já na semana seguinte, que eu pensei, nossa, se perguntar se eu estou trabalhando, eu disse, começa segunda-feira. Pensei, estou trabalhando. Aí foi assim, algo maravilhoso mesmo. Graças a Deus, a família dela toda acolheu, Mas eu vejo aceitou. que Deus responde. As pessoas esperam sim de Deus, né? Elas esperam que alguém, um profeta, levante e fale, Deus está falando que é Ele. Deus está falando, não. Eu vejo que a resposta de Deus para o seu namoro, para o seu noivado, é quando uma mãe aceita, fala assim, bacana, filho, ele vai ser de Deus para você, ele é respeitoso. Quando você chega na casa do seu namorado, da sua namorada, e você vê que ele respeita a irmã, ele respeita a mãe, ele é um cara trabalhador que corre atrás. Então, assim, Deus vai respondendo nisso. Deus não coloca um sim, abre o céu e fala, é esse. Porque Deus não escolhe ninguém. Ele vai abençoando, respondendo assim, através dos pais. Porque eu acho assim, se a minha mãe e o meu pai não aceitassem ele, jamais. Não seguiria em frente. Porque eu tenho um temor e um respeito muito grande pelos mais velhos. Eu sempre acompanhei, sempre segui as orientações dos mais velhos, sempre estive perto das pessoas mais velhas, porque nelas vem sabedoria. Então, assim, então a resposta de Deus sempre é aquilo que acontece à sua volta. Eu tive uma lista, sabe? Tem uma lista de qualidades que você quer. Eu acho que as pessoas hoje em dia, elas querem muito mais beleza, e acaba que a gente
casa com o caráter da pessoa. Aí chega, não tem caráter nenhum, só tem beleza. Uma beleza que tudo bem, pode ser, mas que não vai durar para sempre. E aí você vai ter que estar com o caráter da pessoa dia após dia. E aquilo vai ser horrível. Então, assim, deu certo. Todo mundo acolheu ele primeiramente do que eu. E eu falo assim, eu não apaixonei pelo Ronaldo à primeira vista. Nessa corte, eu apaixonei por ele. Nessa corte, eu consegui olhar para o lado de dentro dele e ver aquela lista que eu tinha entregado na mão do Senhor. Eu conheci a família dele e sou apaixonada pela família dele. Porque, na verdade, pastor, a gente não casa com a pessoa só, não. A gente casa com a família dela. Eu vi o pastor André falando lá na live dele, né? Nossa casa nunca foi nossa e a nossa também não. A nossa sempre está cheia, a nossa sempre teve alguém da nossa família morando conosco, sempre teve um quartinho, uma temporada de alguém que a gente socorreu. Então, assim, eles são apaixonados por ele e a família dele é apaixonada por mim, nós nos damos muito bem. Então, assim, eu acho que o sinal de Deus sempre são essas coisas. Né? Gente, eu tô com um problema. Eu acho que eu vou aproveitar que nós estamos ao vivo e vou pedir para eles voltarem quinta que vem. Porque aí aqui ao vivo ninguém vai me falar não. Sabe por quê? Eu tô assim muito surpresa com os comentários e surpresa de ver assim como que Deus preparou esse momento. Eu gostaria que vocês todos estivessem aqui dentro. Como a presença de Deus está real aqui. Como não teve nada ensaiado, eu simplesmente falei com eles assim, eu vou começar, vou apresentar vocês, e à medida que Deus for dando direção, vocês vão falando. E a presença de Deus está aqui. Nós somos poucos aqui agora, somos 6 pessoas só. O pastor Cristiano está aqui, na próxima semana ele vai estar aqui sentado comigo, né, na próxima quinta, se Deus permitir. Nós somos 7 agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, somos 7. E pastora Jéssica, que é outro exemplo que estará conosco, de ser pastora Jéssica, pastora Janaína, estarão conosco aqui em uma live, que são exemplos de moças que servem a Deus, esperam no tempo de Deus, né? Pastora Monique, pastor Tiago também, e a presença de Deus está aqui, e eu sei que eles têm muito a falar, e eles entraram em um assunto agora, que talvez seja um motivo que você possa muitas vezes orar, as nossas famílias. E uma coisa que a gente às vezes conversa com os dois, quando eles estão, às vezes quando um está sozinho ou outro, fala, e aí, a casa está cheia? Mas já ficou tudo normal, não é verdade? Então, como o tempo passou muito rápido, eu quero aproveitar aqui em público e convidar vocês para estarem conosco quinta. Se a pastora quiser me xingar, ela vai me xingar depois, agora ela não vai falar nada. Sabe por quê? Porque eu acho que vale a pena você aprender mais com eles. Eu não tive essa criação, eu fui criada de outra maneira. Eles têm uma propriedade para falar de coisas que eu não vivi assim. E eles têm muito a nos ensinar. O que vocês acham, irmãos? Dá para ser? Pode ser, mas eu gostaria de falar uma coisa aqui antes. Não fique frustrado de ouvir a nossa história. A gente casou virgem, a gente segurou, a gente, por temor a Deus e pela palavra dele. Foi fácil? Não foi fácil, porque as pessoas acham que a gente nasce num lar evangélico e a gente já é cristão, né? Não, a gente tem que aprender a orar, a gente tem que receber o Espírito Santo, a gente tem que tomar ceia, a gente tem que aceitar Jesus, a gente tem que ser batizado. E corre nas nossas veias o hormônio também. Não foi fácil, mas foi uma decisão que a gente tomou. Então, eu falo para você que viu a nossa história e está aí desanimado, agora já eras, agora eu já namorei, já fiz... Não, Deus tem uma segunda chance, terceira, quarta chance para nós, porque Ele é amor. E se você decidir hoje guardar a sua vida sentimental, Ele vai te fazer virgem de novo, Ele vai te fazer puro de novo. Amém. E você vai esperar alguém e Deus com certeza vai te abençoar e vai abençoar a sua casa e o casamento que você vai escolher dentro do propósito dele. Eu falo assim, quando o filho pródigo pediu a herança para o pai, ele pediu uma herança tardia, cedo demais, que tornou uma maldição. Então, assim, quando ele voltou para casa, ele pegou a bênção.
mas ele pegou a herança tarde, e isso reverteu, isso tornou em maldição. Então eu colho o fruto de ter esperado. Eu colho o fruto até hoje da gente ter esperado em Deus. E você também que já teve relação sexual, já teve muitos outros parceiros, decida hoje, fala com Deus. Eu quero entrar no propósito, no plano verdadeiro que o Senhor criou. E a partir de hoje, eu não vou orar com uma pessoa quando ela aparecer. Eu começo a orar agora, para que o Espírito Santo me direcione até a pessoa. Amém, amém. Nós temos muito a aprender com eles. Pastor Ronaldo vai fazer as considerações finais também. E na quinta-feira que vem, eles estarão conosco novamente. Isso aí. Desde já agradeço a vocês que participaram juntamente aí conosco. E o que eu deixo para vocês, vivam Mateus 6,33, busque em primeiro reino. Busque primeiro servir ao Senhor, realmente se dedicar a Ele. Que com certeza, querido, as demais coisas, Ele sempre vai acrescentando. E Ele acrescenta coisa boa. Viu? Coisa boa, viu? Solteiros verdade. aí. Busque Ele, busque Valeu Ele. a pena esperar, né, Pastor Ronaldo? Com certeza. E falando, naquela época não tinha, eu escolhi esperar. Não tinha. Eu decidi. Foi uma decisão dos dois de esperar o decidimos tempo de esperar. Deus.